Bem, o segundo exemplo diz o seguinte: para a curva r de t, raiz de ti mais 2 menos tj, determine r' de t, desenhe o vetor posição R1 e o vetor tangente R1', tá? Então beleza, então vamos fazer o seguinte agora. Então, como é só 2D, nós vamos começar aqui com essa daqui, tá? Então vamos começar desenhando, vamos estipulando essas duas funções, tá? Então vou tentar fazer direto, de repente fica melhor, tá? Então, curva, como nós estamos no 2D, vão ser só duas expressões, tá? Então, vai ser raiz quadrada de t. Qual a outra expressão? 2 menos t. Variável t. Valor inicial menos 5 a 5. Tá? Então tá aí feito o gráfico desse cara aí. Tá? Então ele quer saber agora quanto que é o valor na posição R1. Tá? Então deixa eu ver se eu consigo por aqui. A de 1, ele já mostrou lá que é o ponto 1,1, ou seja, R de 1 é esse daqui. E agora ele quer saber a derivada de R de 1. Então, para eu saber a derivada, eu preciso fazer a derivada desse cara aqui, tá? Então, derivada da função A me forneceu esse valor aqui, t elevado a menos 0,5 sobre 2 e menos 1. Tudo bem? Então, está aqui o gráfico dela. Só que eu quero saber quem? Eu quero saber o valor na posição 1, tá? Então, o que acontece? Eu vou substituir por 1 aqui, né? 1 elevado vai ficar 0,5 e vai ser menos 1. Tudo bem? Bem, então lá, quando a gente substituir o valor de t por 1, né? O que vai acontecer? Vai ficar 1 elevado a raiz de 1, raiz de menos 0,5, né? Ou 1 sobre 2 raiz de t, né? Então vai ficar raiz de 1, então vai ficar meio, certo? Eu já coloquei aqui o valor 0,5 e menos 1, que é o valor aqui, tudo bem? Então agora o que acontece? Bem, agora, só para a gente entender algumas questões aqui, eu vou colocar para vocês aqui, tá? Então aqui é o ponto 0 e aqui é o vetor R1 como ele pede. Então a partir daqui eu vou desenhar o meu vetor posição, tá? E o meu vetor posição, ele começa a partir do ponto A, tá? Então, a partir do ponto A, eu vou colocar aqui uma reta tangente, né? Porque só para a gente entender que a reta tangente, ou seja, o R1 linha de t está sobre essa curva, tá? E quando eu coloco o vetor, olha lá, pode observar que eu coloquei o ponto, né? Porque daí o que aconteceu? A partir do ponto 1, aumento 0,5 e menos 1 também, né? Ou seja, está em 1, vai para menos 1, vem para 0 aqui o vetor, que é o ponto 1,5 e 0, e aqui eu tenho o meu vetor R1' de t, beleza? Então esse foi o segundo exemplo. O terceiro exemplo vamos fazer agora, tá? Bem, nesse caso, então, o que ele pede? Ele pede para a gente determinar as equações paramétricas para a reta tangente à hélice, certo? Então, paramétricas para a reta tangente. Se é para a reta tangente, nós temos uma derivada, tá? Então, primeiramente, eu vou desenhar essa hélice aí para a gente entender melhor, tá? Então, como nós estamos no R3, então vai ficar uma curva, uma expressão, né? Vai ficar 2 cosseno de t, seno de t, z de t, variável t. Vou colocar ali de menos 5 até 5, tá certo? Então, aqui que está a minha equação, a minha equação da hélice, tá? Então, se ele quer uma equação paramétrica da reta tangente, nós vamos derivar isso daqui, tá? Então, derivada da função. Que função? Função B, tá? Que é essa daqui, tudo bem? Poderia colocar esse 2 aqui na frente, só por questão de ficar menos 2, mas não sei o que o GeoGebra fez que deu essa situação, tudo bem? E daí, a gente pode pensar o seguinte, tá?
Vamos pensar o seguinte, faltou uma coisa eu enunciar nesse problema aqui, tá? Que eu quero saber qual é a reta tangente para o ponto 0, 1 e π sobre 2, tá? Bem, então vamos olhar certinho aqui o que acontece. Olha, quando eu substituo, qual é o ponto que seria que daria esses valores aí? 0, 1 e π sobre 2. Bem, como z é igual a t, então nós estamos falando de π sobre 2 igual a t. Seno de π sobre 2 é 1. E 2 vezes o cosseno de π sobre 2 é 0. Então 0, 1 e π sobre 2. Então eu posso dizer que t, ou seja, o meu parâmetro quer saber no ponto π sobre 2. Certo? Ou seja, se eu substituir agora o valor π sobre 2 aqui, o que vai acontecer? 2 sobre π sobre 2, 1. π sobre 2 é 1. 2 vezes 1, 2, menos 1, menos 2. Então eu vou colocar aqui o ponto menos 2. Cosseno π sobre 2 é 0, 0. E o ponto 1. Tá certo? Então esse daqui seria um vetor aonde passaria a minha reta tangente aqui. Bem, então o vetor que ele pede aqui, a posição, né, passa por esse ponto aqui, ó, menos 2, 0 e 1, beleza? Então agora vamos voltar para terminar a parte teórica dessa discussão aqui, tá bom? Então vamos lá. Bem, e para a gente finalizar, nós temos o seguinte teorema, que é o teorema que a gente já conhece lá das as propriedades das derivadas, tá? Então, eu tenho duas funções vetoriais u e v, diferenciáveis, um escalar e uma função real, tá? Então, a soma de duas funções vetoriais, a derivada da função de duas funções vetoriais, é a derivada da função u mais a derivada da função v. Um escalar multiplicando uma função vetorial u. A derivada dessa relação vai ser o que? O escalar vezes a derivada da função u. Função u de t, lembrando que essa função u é um vetor, tá? O produto de uma função f de t vezes o vetor u de t é a mesma característica. A derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, tá? Agora aqui, o que muda? Muda quando eu tenho um produto entre dois vetores. Certo? Então o que acontece? Opa, aqui, desculpa, esse aqui. Eu vou falar desse aqui, Então nós temos um produto escalar entre dois vetores. Então vai ficar o quê? O produto derivado do primeiro vezes o segundo, mais a derivada do segundo vezes a derivada do primeiro vezes, perdão. A derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Exatamente igual como se fosse no cálculo. O diferenciado é o que acontece aqui. Certo? Então o que acontece? Eu tenho um produto vetorial, ou seja, aqui a minha resposta vai ser um número e aqui vai ser um vetor, tá? Maiores informações, vocês também dêem uma olhada em umas videoaulas de álgebra linear que ajudam a entender essa questão. Então, vai ficar o que? A derivada do primeiro vezes o produto vetorial do segundo, mais o primeiro vezes o produto vetorial do segundo, derivada desses caras aí, tá? E por último, a derivada de uma função vetorial vezes f de t vai ficar o que? F' de t vezes o' de t, que seria a regra da cadeia para funções derivadas vetoriais. Beleza? Tá? Então, essa mais ou menos é o conceitos iniciais envolvendo derivadas vetoriais. Bem, eu espero que você tenha gostado dessa videoaula, né? Se você gostou, compartilha com os colegas da universidade ou de outras universidades, né? Colegas aí que estão estudando sobre esse assunto. Feito. Um forte abraço para vocês. Se cuidem e até a próxima videoaula, tá bom?